Fala galera! Agora nós vamos começar mais um Tempo com Deus na sua casa. E lembrando, né, tio Mateus, o Tempo com Deus é para toda a família participar junto. Isso aí, então chama o papai, chama a mamãe, todas as pessoas que estão aí na sua casa para ter esse momento juntos com Deus e aprender mais sobre a sua palavra. E falando em palavras de Deus, tio Mateus, você que está aí na sua casa já pegou a sua Bíblia? Eu e o tio Mateus já estamos aqui com a nossa Bíblia. Então pegue aí a sua Bíblia porque nós vamos ler agora Isaías 64:4. Então vamos lá, tio. Ô tia Bel, mas aonde que está o livro de Isaías? Ih, tio, a Bíblia é repartida em duas partes, né? O Novo Testamento e o Antigo. E Isaías está no Antigo Testamento. Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 64:4. Encontrou na sua Bíblia? Então vamos ler? Diz assim: Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Crianças, esse versículo está falando que nunca ninguém encontrou um Deus como o nosso Deus, porque o nosso Deus ele é perfeito, ele é incrível e ele nos ama de uma forma enorme, né, tio Mateus? Isso aí. Vamos orar agora agradecendo a Deus? Vamos, tio. Vamos lá? Então convido você e toda a sua família a fechar os seus olhos para a gente se concentrar na oração. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque sabemos que podemos confiar em Ti em todos os momentos. Obrigado por ser o nosso Pai, o nosso Deus provedor. Obrigado pelo seu grande amor por nós, Pai. Abençoa agora esse momento e queremos aprender mais sobre a sua palavra e sobre a oração. Em nome de Jesus, amém. Então, tio Mateus, enquanto esse louvor vai rolando, vamos pedir para a galera que está lá em casa colocar o nome no chat ao vivo. Ó, você pode colocar o seu nome, quem está assistindo com você e você também pode compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Isso aí, e tira uma foto você e a sua família, poste nas redes sociais e nos marque para a gente poder ver essa família linda cultuando a Deus juntos. Isso aí. Descobri que sou filho do rei, tão
Crianças, como é bom poder louvar a Deus, não é verdade? E agora chegou um momento de nós aprendermos um pouco mais sobre oração. Mas antes de nós continuarmos nosso estudo, vamos relembrar tudo que a gente já aprendeu? O que é oração? Oração é uma conversa, é você falar com Deus. E quem pode orar? Todas as pessoas, até mesmo uma criança pode falar com Deus. Basta termos fé que Deus atenderá às nossas orações. E por que nós oramos? Nós oramos para entrar em sintonia com Deus e assim estar alinhado com os propósitos e o plano que Ele tem para a nossa vida. E quando nós devemos orar? Nós devemos orar em todos os momentos, crianças, a todo tempo, porque Deus sempre está disposto e pronto para te ouvir. Então, se você estiver sozinho, no seu quarto, com a sua família, na igreja, se você estiver feliz, triste, em qualquer momento você pode estar falando com Deus. E hoje nós vamos aprender como orar. Mas antes de chegarmos no nosso estudo, vamos relembrar todas as lições bíblicas que nós aprendemos aqui no Tempo com Deus. Nós vimos que Jabes orou sozinho. Pedro, a igreja inteira orou por ele. Daniel, ele orava no quarto dele. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes por dia e que ele abria a janela do quarto dele e orava em direção a Jerusalém. Mas, tio Mateus, por que Daniel fazia isso? Ele fazia isso porque Jerusalém era onde ficava o templo de Deus, onde representava a presença de Deus. Mas depois que Jesus veio à terra, morreu no meu e no seu lugar para pagar os preços dos nossos pecados, e ele ressuscitou ao 3º dia, nós não precisamos mais orar virados para Jerusalém, em direção a Jerusalém, porque agora o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração. Então nós podemos orar a Deus em qualquer lugar, a qualquer momento. Nós vimos também a história de Ezequias. Ezequias, ele estava doente, deitado em uma cama. Então, se você também estiver deitado, você também pode orar. E Jesus? A Bíblia fala que Jesus, quando ia orar, ele se retirava para orar em algum lugar separado. Mas no livro de João, no capítulo 17, o versículo 1, a palavra de Deus fala que Jesus olhou para o céu para orar. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Então pega a sua Bíblia, vai lá no Novo Testamento, abre no capítulo 3, no versículo 20, do livro de Filipenses. Crianças, nós podemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar. Nós podemos estar sozinhos ou reunidos para orar. Nós podemos orar em pé, sentado, deitado e de joelhos. A Bíblia fala que Daniel orava de joelhos. O apóstolo Paulo também orava de joelhos. Mas, tio Mateus, eu só posso orar de joelhos? Não, você pode orar de várias formas. E nós oramos de joelhos para demonstrar reverência a Deus. E aí, já encontrou o versículo que nós vamos ler? Vamos lá? Filipenses, no capítulo 3, o versículo 20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Crianças, hoje nós podemos orar a Deus de várias formas, sentados, deitados, de joelhos, até mesmo em pensamento. Se você estiver em algum lugar público que você não puder falar com Deus, você pode orar em pensamento. E olha só, dá para orar até debaixo d'água. Lembra da história de Jonas? Jonas estava dentro da barriga de um grande peixe. Ele orou a Deus dentro da barriga do peixe, dentro d'água. Então você pode orar a Deus em qualquer lugar. Vamos relembrar? Orar é falar com Deus. Nós sabemos também que todas as pessoas podem orar. Nós oramos para entrar em sintonia com Deus. Sabemos também que podemos orar a qualquer momento e de qualquer forma. Mas, se você puder, eu te aconselho a ajoelhar, porque assim você vai estar prestando reverência a Deus, respeito a Ele e reconhecendo que Ele é o seu Rei, Ele é o seu Salvador e Ele é o seu Senhor. E agora, crianças, nós vamos aprender a última parte da oração modelo que Jesus nos deixou. Mas antes, vamos relembrar todas as partes que nós já aprendemos? Então, pegue a sua Bíblia, abra ela em Mateus 6. A gente vai ler a partir do versículo 9.
Lembrando que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6:9. Então vamos lá ler? O primeiro versículo 9 diz assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Crianças, nós aprendemos que nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai Celestial. E está escrito aqui também, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Crianças, quando nós formos orar, nós podemos falar o quanto Deus ele é bom para nós. Nós podemos falar: Deus, muito obrigada por Senhor ser tão bondoso comigo. Senhor, muito obrigada por Senhor cuidar de mim. Nós podemos falar o quanto Deus é bom. E daí no versículo 10 diz assim: Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Crianças, nós aprendemos também que nós devemos pedir para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Porque a vontade de Deus, lembra? Ela é boa, perfeita e agradável. Não existe vontade melhor. Então vamos ler lá o versículo 11. Diz assim: Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Nós aprendemos também que como o nosso Deus ele é amor, Ele supre todas as nossas necessidades básicas. Lembra aquelas necessidades como um lugar para dormir, como um alimento, uma pessoa para cuidar de nós? Deus ele supre todas essas nossas necessidades. E o versículo 12 que nós aprendemos semana passada diz assim: Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Crianças, o nosso Deus, ele é um Deus que nos perdoa. Nós aprendemos também que nós devemos confessar todos os nossos pecados para Deus, para assim Ele nos perdoar. Crianças, nós devemos confessar para Deus nossos pecados. Nós devemos dizer para Ele todas as coisas erradas que nós fizemos, porque Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos ama muito. E a maior prova de amor que Deus nos deixou foi quando Ele enviou Jesus, o seu único Filho, aqui na terra, para ser crucificado pelos nossos pecados. Mas lembre, Jesus não ficou morto. No terceiro dia, Ele ressuscitou. E também, Deus espera de nós que, assim como Ele perdoa a gente, que nós também vamos perdoar as outras pessoas. Sabe quando as pessoas nos deixam tristes, chateados? Deus ele espera que nós perdoemos essas pessoas também. E hoje a gente vai aprender a parte final dessa oração, que diz assim, versículo 13: E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, nós temos que pedir para Deus nos ajudar a vencer o pecado, para que nós não sejamos tentados dos nossos pecados. Então nós devemos pedir: Deus, me ajude para que eu não venha a ser tentado pelos pecados. Nós também devemos pedir para Deus que Ele nos ajude a vencer o mal. E uma maneira da gente vencer o mal é como? Crianças, orando e lendo a Bíblia. E, crianças, na última parte desse versículo diz assim: Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, como é bom, como é maravilhoso saber que Deus ele está no controle de todas as coisas, porque dele é todo o reino e todo o poder do universo. Deus é o único que tem poder para nos ajudar a vencer o mal. Então, crianças, é por isso que Deus ele é digno de toda honra, glória e de todo o nosso louvor. E Deus nos ama tanto que Ele nos dá a oportunidade de ter um relacionamento com Ele. Então, por isso que nós oramos. Assim nós podemos falar com esse Deus maravilhoso. Então, crianças, agora vamos louvar, adorando a esse Deus? Tu és santo, Tu és santo, Tu és forte, Tu és forte, Tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver. Hoje eu canto. Para
bem, galera, chegou o momento onde nós vamos, juntamente com a palavra de Deus tão preciosa, ver experiências de personagens bíblicos sobre a oração. Tanta coisa nós temos para aprender, não é verdade? E como é bom nós aprendermos e nos relacionar com Deus através da palavra e através da oração. Então, a Tia Gra convida você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, lá no Novo Testamento, onde nós vamos juntos aprender sobre a oração. Então, vamos lá? Conseguiram abrir a palavra de Deus? Muito bem. Crianças, a Tia Gra está muito animada com essa lição. Como Deus falou comigo, como que Deus nos ensina todos os dias quando nós lemos a palavra de Deus. Mesmo quando a gente lê mais de uma vez a parte da Bíblia, um capítulo, toda vez que nós lemos novamente, tem coisas novas para nós aprendermos e nos sentirmos fortes juntos com Deus. Estão preparados? Então vamos lá? Mas antes de ler, vamos pedir a ajuda de Deus, o nosso Pai, para que Ele prepare o nosso coração, para que nós possamos entender, guardar essa palavra tão preciosa nas nossas vidas. Então vamos juntos? A Tia Gra convida você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para você não se distrair e estar agora concentrado falando com Deus. Senhor Deus Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento tão precioso, no qual nós vamos estar lendo a Tua palavra. Senhor, nós somos gratos pela Bíblia, somos gratos por ter a oportunidade de ter esse livro tão importante dentro das nossas casas. Muito obrigada porque nós estamos juntos, conectados, meu Pai, para aprender mais sobre o Senhor. Abençoe cada menino, cada menina, cada família, meu Pai, que está participando junto. Enche eles com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor, que eles possam, meu Pai, sentir a Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Estão prontos? Então vamos embarcar nessa linda história registrada da Palavra de Deus? Muito bem. Atos capítulo 10. Crianças, vai falar de um homem bem importante chamado Cornélio. Vamos juntos com a Tia Gra? Versículo 1. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Gente, era um homem bem importante, as pessoas entendiam o papel dele, era comandante de um batalhão, crianças. E ele era um homem, olha só, a palavra de Deus destaca as características de Cornélio. 2. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Ele era um homem honesto, era um homem religioso, ele adorava a Deus e não só ele, todos da sua casa. E ele entendia quem era Deus e ele falava com Deus e adorava esse Deus. E quando nós vamos lendo aqui, olha, continuando. E Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Ele era um homem bom, piedoso, porque ele estava atento para aquelas pessoas que tinham dificuldades e ele ajudava as pessoas pobres. Nossa, que legal, né? Ele era um homem bom e adorava a Deus e falava com Deus sempre, crianças. E olha lá, versículo 3. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Que visão que foi essa? Estão preparados para essa visão? Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio! Ele ficou olhando para o anjo, crianças, fica imaginando. Ele ficou olhando para o anjo e ficou com medo. Eu imagino um anjo chegando perto de você, que sensação que você teria? Aqui a palavra de Deus fala que Cornélio ficou com medo e disse: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E Ele não esqueceu de você, crianças. Um anjo chegou para Cornélio e falou que Deus estava lembrando dele. E você percebeu?
o anjo chamou ele pelo nome dele. Crianças, Deus nos conhece pelo nosso nome. Você é tão importante que Deus conhece você pelo seu nome. O anjo chegou aqui dizendo Cornélio, o nome dele, e falou assim, ó, as coisas que você faz aqui, Deus está vendo, porque Deus vê todas as coisas. E falou assim, vi que você está ajudando os pobres, ele viu o que você está fazendo, que você ora sempre e tem uma resposta para a sua oração. Bom, nós temos aprendido que Deus ouve todas as orações e ele responde todas as orações. Às vezes com um não, sinal vermelho, às vezes com espera um pouquinho, atenção, e às vezes com um sinal verde, né, criança? E sim, e responde. Vamos ver qual foi a resposta dessa oração? Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, Ele não esqueceu de você. Então agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Crianças, passou até o endereço onde ele estava, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Vai até lá e traga Pedro até a sua cidade. Crianças, Cornélio, ele conhecia Deus, sabia que Deus era santo, sabia que Deus era poderoso. E posso te contar uma coisa? O povo de onde Cornélio estava, eles não reconheciam Deus como o único Deus. Eles tinham vários deuses. E Cornélio entendeu que havia apenas um Deus. E a oração dele era para esse Deus. Mas ele precisava conhecer outras coisas. E por isso o anjo pediu para que ele fosse lá e chamasse Pedro. Crianças, e então ele pediu para 2 homens da casa dele, mais um soldado que conhecia o Deus que ele também seguia, e foram lá atrás, lá na cidade onde estava Pedro, com todo o endereço que o anjo deixou para ele. E no outro dia, crianças, Pedro, que era um homem que era discípulo de Jesus, ele estava onde ele falava do amor de Deus, ele pregava Jesus para as pessoas, ele estava em casa, então ele subiu lá no telhaço, lá na parte de cima, e começou a falar com Deus. Crianças, é incrível, né? Você viu que nós podemos orar de várias maneiras? Aqui eu vou mostrar que Pedro estava orando em cima da casa dele. Isso mesmo, e vamos ver como que foi essa experiência com Pedro. Versículo 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, estava lá perto já da cidade. Crianças, Pedro teve uma visão. Deus mostrou para ele uma visão lá em cima e começou a falar com Pedro. Pedro não entendia aquela visão, porque via vários animais, várias coisas. E Deus foi falando com Pedro, porque Deus responde conosco, Deus fala conosco através de várias maneiras. Aqui Deus usa uma visão para Pedro. E depois de Pedro ter visto aquela visão por 3 vezes, Pedro perguntou, né? Mas por que de tudo isso, né? Ai, crianças, Deus estava dando sinal para que quando chegasse aqueles homens, Pedro fosse até eles. Sabe o que é, criança? Aquele povo, eles não entendiam que Deus era o único Deus. E era difícil para Pedro entender que eles queriam que Pedro fosse até a cidade deles, ir na casa deles. Então Deus estava mostrando a visão para Pedro e Pedro entendeu que ele devia ir junto com aqueles homens. Olha que fantástico! Deus respondeu a oração de Cornélio através de uma visão que um anjo falou com ele. E Deus falou com Pedro uma visão que ele viu em cima da casa dele. Deus mostrou para ele. Criança, Deus, ele é extraordinário, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele nos ama, nos conhece pelo nosso nome, ele sabe de todas as coisas, o que nós fazemos, porque o nosso Deus, ele é soberano. Então, crianças, quando chegaram lá na casa de Pedro, Pedro já desceu e foi até a cidade lá de Cornélio. Crianças, quando ele chegou lá na cidade de Cornélio, ele entrou, ele teve a oportunidade de entrar naquela casa
e falar de Deus para aquelas pessoas, coisa que as pessoas não gostavam de ouvir sobre Deus. E algo maravilhoso aconteceu naquele lugar, porque Pedro chegou até lá e começou a falar sobre Jesus, sobre o que Jesus veio fazer aqui na terra, porque Cornélio não entendia, não conhecia. Então ele pôde experimentar a salvação. Deus salvou a vida de Cornélio e algo maravilhoso aconteceu naquele lugar. Vamos junto com a tia Gra? Continuamos no capítulo 10, no versículo 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus Cristo, tinham vindo lá da cidade com Pedro, ficavam admirados porque Deus derramou o dom do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. Encheram eles do Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 47. E essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. E então, crianças, eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo na vida deles e a vida deles foram transformados. Crianças, eles conheceram a palavra, conheceram o que Jesus veio fazer aqui na terra, foram salvos e receberam o poder de Deus, receberam o Espírito Santo na vida deles. Que lindo, não é? Esse é o nosso Deus, crianças, que nos conhece por nome, que enviou Jesus, seu único Filho, para nos salvar. É o nosso Deus que deseja conversar com você e ter um relacionamento com você todos os dias, a qualquer momento. Crianças, aqui, ó, Deus respondeu as orações. Pedro estava sempre ali orando e falando do amor de Deus para aquelas pessoas. E Cornélio falava com Deus sempre. Então, Deus visitou a vida de Cornélio, enviando esse anjo, trazendo Pedro até a cidade deles, e eles então conhecendo mais a palavra e recebendo o Espírito Santo. Isso é muito bom, não é verdade? E você também pode receber esse Espírito Santo na sua casa, ser revestido do poder de Deus, porque Deus te ama, sabe onde você mora, te conhece pelo seu nome. Deus ama você e sabe todas as coisas que você faz. E criança, Deus sabe daquilo que você precisa, mas você tem que escolher fazer e permitir que a boa vontade de Deus, que ela é perfeita, agradável, venha fazer parte da sua vida e da sua família. Então agora, tia Gra, queria orar por você e por todos da sua casa e pedir para que você possa conhecer a Deus, a viver uma vida de sintonia com Ele, conversando com Deus, para que a presença dEle venha se manifestada na sua casa. Você deseja isso para a sua casa? Você deseja isso para o seu lar? Se você quer isso, crianças, põe a mão no seu coração e vamos juntos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos lendo a Tua Palavra. Obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações, responde às nossas orações, porque o Senhor nos ama tanto. Obrigada pela oportunidade, Senhor, que nós temos de pedir perdão pelos nossos pecados. E nós pedimos agora que a Tua presença venha ser manifestada na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo, nos revista com o Seu poder, para que nós possamos viver, meu Pai, a Sua vontade e viver uma vida que agrada ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu,
estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. o Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardando, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. mas escolheu morar dentro do mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Fala, crianças! Chegou a hora do nosso quiz bíblico para ver se vocês prestaram atenção na nossa série da oração. E aí, estão preparados? Coloque as respostas das perguntas no chat ao vivo, tá bom? Então vamos para a nossa primeira pergunta. O que é oração? O que é oração, hein, crianças? Letra A, falar com Deus. Letra B, um momento para relaxar. Ou letra C, conversar com os amigos? Coloca no chat ao vivo. Isso, se você colocou a letra A, falar com Deus, parabéns, você acertou. Agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta é: por que devemos orar pelas pessoas? Letra A, porque elas precisam mais do que a gente. Letra B, para ajudá-las e porque Deus se agrada disso. Ou letra C, para demonstrar que eu sou bonzinho? Coloca no chat ao vivo. Isso, se você colocou a letra B, porque para ajudá-las e porque Deus te agrada disto, parabéns, crianças, vocês acertaram. Agora nós vamos para a nossa terceira e última pergunta. E a nossa terceira e última pergunta é: quem ensinou a oração do Pai Nosso? Quem ensinou a oração do Pai Nosso, hein, crianças? Foi, letra A, foi Mateus. Letra B, foi o nosso Senhor Jesus. Ou letra C, foi a tia Gra que ensinou? Coloca no chat ao vivo. Isso aí, criança, se você colocou a letra B, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou a oração do Pai Nosso, parabéns, vocês acertaram. Isso, crianças, muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos na próxima. Estamos chegando ao final de mais um Tempo com Deus. Nós agradecemos a participação de vocês. Muito obrigado por estarem conosco, conectados, aprendendo juntos sobre a Palavra de Deus. Bom, a tia Gra quer relembrar. Você tem orado por aquela tabela que está aqui, que você recebeu em sua casa, onde você vai ter a oportunidade de abençoar e colocar outras pessoas em oração? Isso é tão bom, não é verdade? Porque o que nós aprendemos não pode ficar só para nós. Nós devemos também abençoar outras vidas.
E o versículo da semana você tem memorizado junto com a tua família? Lá na casa da Tia Gra, a Tia Gra coloca esse versículo do lado, bem na mesa lá onde nós comemos, na parede, onde nós lemos o versículo juntos, conversamos sobre a palavra e depois oramos agradecendo. Fica uma dica para você, para que toda semana você esteja memorizando um versículo bíblico. E as atividades crianças estão realizando? Porque já já nós vamos pedir para vocês trazê-las aqui na igreja, onde nós vamos corrigir e te deixar um outro desafio que vai abençoar a sua casa. Amém? Crianças, aproveitem, lembre de compartilhar esse momento com seus amigos, com seus primos. E se precisarem de qualquer coisa, lembrem, Deus está à sua disposição, Deus deseja ouvir você e Deus quer te abençoar. Amém? Agora, a Tia Gra queria abençoar você e a sua casa. E se você tem algum pedido especial, coloca agora no seu coração, porque Deus sabe o que você precisa e o que você tem desejado. Amém? Senhor Deus Pai, obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade. Queremos abençoar cada casa, cada lar, cada menino e cada menina. Que eles venham, meu Pai, viver uma vida segundo a Tua vontade. Que eles possam estar crescendo no Senhor. O Senhor esteja guardando, livrando eles de todo mal, os protegendo, meu Pai. Fortaleça a vida dessas casas, dando bastante saúde. É o que nós te pedimos. E cada pedido, meu Pai, no qual eles colocaram no seu coração, que o Senhor possa estar respondendo, ouvindo cada um deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Fique com Deus.